Graça e paz, uma boa noite de bênçãos, uma boa noite de frio, né? Já se sente o frio aqui em Portugal. Você que está nos assistindo aí no calorzinho aí do Brasil, bem-vindo em nome do Senhor. Nós estamos transmitindo aí também o vídeo e vai chegar até você, não sei se hoje, mas amanhã nós estaremos aí também colocando aí no YouTube. Então, por problema de sinal também, pensamos em fazer aí ao vivo, mas parece que está com probleminha de sinal. Independente disso, vamos ter nossa aula de hoje, amém? Continuando o nosso trabalho aí, chamados para promover a fé, que é a lição, que é o tema desse nosso período, né? Desses nossos tópicos aí de aulas, chamados para promover a fé. Eu não sei se foi na aula passada que eu disse para nós lermos em casa, a página 42 a 49, lembram-se disso? Aqui do estudo, página 42, a página 49. Por quê? Porque hoje nós vamos encerrar aqui a fé para ser guardada. Nós vamos encerrar esse tópico de hoje, né? Guardar a fé. Uma fé para ser guardada, para ser introjectada dentro de nós. Então nós comentamos muitas questões. Antes de entrar aqui na lição, diretamente na lição de hoje, no tópico de hoje, eu quero lembrar a vocês que Paulo, ele é o autor da maior parte do Novo Testamento. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele tem, incluindo o livro aos Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, que eu acredito que Paulo que escreveu, são 14 epístolas, 14 que Paulo tem no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 27 divisões. Então veja bem, 14 é mais do que a metade. Mateus, Marcos, Lucas, João são os evangelistas, os apóstolos que andaram com Jesus e escreveram. Mateus, o Marcos não, mas o Mateus, o Lucas e João foram discípulos diretos de Jesus. Depois temos Mateus, livro de Atos dos Apóstolos, Lucas. Paulo escrevendo aos Romanos, aí vai, Paulo vai até a carta aos Romanos. Depois tem as epístolas de João, temos as cartas de Tiago, chamadas pastorais, enfim, são 27 ao todo os escritos do Novo Testamento, das quais 14 escritos são de Paulo, ok? As 6 primeiras cartas que você vê no Novo Testamento, Paulo escreveu, ele estava liberto, ele tinha se convertido, depois de um tempo, ele aguardou um tempo, talvez quase 14 anos, ele aparece no cenário missionário, nas suas viagens missionárias, nas 3 viagens missionárias. E nesse período em que Paulo tem a liberdade, conheceu Jesus, se converteu, ele escreveu 6 epístolas para 6 igrejas, 6 comunidades, 6 epístolas. E uma, talvez, pastoral para Timóteo, que é a primeira Timóteo que ele escreveu também, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele estava livre. As outras demais, as 8, ele escreveu já preso, ele estava aprisionado. Ele foi aprisionado. Há pessoas que falam de 2, 3 prisões, mas principalmente na prisão de Roma, ele escreve as demais cartas do Novo Testamento. São 8 cartas ao todo. Nesse período, como ele era cidadão romano, ele teve um período que nós chamamos de prisão, ele teve liberdade condicional. Teve uma condicional. Nesse período de condicional, ele viajou e algumas igrejas. Ele era cidadão romano, com certeza alguém o acompanhava, uma autoridade romana o acompanhava, e ele também escreveu mais algumas cartas e encerrou as demais cartas nesse período de aprisionamento novamente, foi para julgamento e foi martirizado. Morreu. Segundo a tradição, decapitado. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 em diante. Do 6 em diante ele já diz:
Eu já sei que estou sendo oferecido por sacrifício, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquele texto maravilhoso, não é? Aquele testemunho maravilhoso. Para que nós tenhamos um pano de fundo, de entender que Paulo, na verdade, no Novo Testamento, Paulo, não é um campeão de Deus na exposição da nova aliança. Realmente é Paulo, que cristaliza praticamente a visão doutrinária de Jesus Cristo. É Paulo. E ele não foi apóstolo direto de Jesus Cristo. Ele se converteu, nós estudamos aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e depois ele vai para as regiões de Damasco, da Arábia, e recebe revelação. Ele recebe revelação. E ali, nessas revelações, ele começa a construir e entender o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, a redenção de Jesus, porque ele era só mestre do Antigo Testamento. Lá em Atos 22, ele fala ao rei de Agripa, se a minha memória não me trai, que ele era fariseu de fariseus, e ele era cidadão romano, não é? Ele era de Tarso, mas foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, onde ele aprendeu toda a Torá, toda a lei. Ele era mestre da lei. E aí ele descobre, vê no Antigo Testamento todas as promessas e profecias acerca do Messias, acerca de Jesus. E Paulo é o grande intérprete de Jesus Cristo na Antiga Aliança, não é? Não era mais um judaizante, ele disse que era judeu dos judeus, ele era fariseu dos fariseus, e ele chega a dizer que na religião dele ele era irrepreensível. Entretanto, não é? Esse Paulo que está aqui no estudo de hoje, ele se tornou grande intérprete de todo o Novo Testamento. Então Paulo, por isso que eu falei, resumo da economia de Deus em Paulo. Não era aquele mais um que vocês viram aí, alguém, uma mãozinha santa, colocou aqui, uma sominha aqui. Não, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei quem colocou lá, acho que foi até o Bento que colocou aquele ponto ali. Resumo da economia de Deus em Paulo. Ok? Resumo da economia de Deus em Paulo. Então deu um resuminho, um pano de fundo para vocês. Ok? Depois, se vocês quiserem mais intimamente saber quais são as cartas, eu vou falar para vocês, porque agora o tempo não permite. Mas das 14 cartas eu tenho mais ou menos delineado historicamente e posicionar cada uma delas na data histórica que nós temos acesso. Então vamos lá, chamados para promover a fé. E o tópico de hoje, a fé para ser guardada. Que página que é? 50. Página 50. Vamos abrir aí, alunos, a página 50. Você que está nos vendo aí, página 50. Ok? Louvado o nome do Senhor. Encontraram? Olha, Deus. Então vamos iniciar a leitura. Tem hora que ressuscita o negócio aí? Não. Morreu? Olha, então, olha, o sinal aí já foi, o sinal aí está fraco, está que nem galinha da Angola, está fraco. Conhece? Aliás, temos uma angolana hoje aqui. Ela tem a galinha da Angola? Tem, né? Tem a música, né? As galinhas, cada galinha tem seu cocorejar. Mas lá no Brasil, a galinha da Angola, ela cocoreja assim: estou fraco. Não é assim, não? Ei, Jesus. O som é esse: estou fraco. Um sinal aí está que nem galinha de Angola. Com todo respeito à nossa missionária angolana que está aqui, Ângela. Vamos orar pela Ângela hoje. Fazer missão em Angola. Amém. É a nossa missionária lá, tem conhecido mais Jesus. Vamos lá então, esposa, inicia a leitura. Página 50. A fé é para ser guardada. Como vimos no capítulo 1, enquanto aguardava seu julgamento, Paulo pôde sair de Roma. Ao visitar Éfeso novamente, percebendo a situação anormal em que se encontravam os irmãos ali, decidiu deixar Timóteo na cidade, a fim de que admoestasse os efésios a que não se ocupassem com coisas que promoviam contendas, mas com o que impulsionasse o plano de Deus, sua economia, que é revelada na fé. 1 Timóteo, de 1 a 3 e 4, 4, 6, 6, 21. Amém?
Então havia um conceito naquela época chamado gnose. Já ouviu falar do termo gnomo? Gnomo. Havia um conceito chamado gnose, era uma palavra grega, que o sentido dessa palavra é sabedoria. Então, o gnosticismo começou a penetrar, nós já falamos isso, junto com o judaísmo, e já perverter a doutrina de Jesus Cristo. E Paulo combate isso. Paulo combate. Ele diz que a fé é para ser guardada, mas a fé é genuína. Essa é aquela fé subjetiva. Lembra que nós falamos da fé objetiva, da fé subjetiva? Que a fé objetiva é aquela que nós recebemos e introjectamos em nós. E a fé objetiva é aquela que nos chama para promover aquilo que estamos vivendo interiormente, nós promovemos exteriormente. Ontem aconteceu um evento que foi o Espírito Santo que trabalhou no nosso meio aqui no culto. Eu nem ministrei a palavra que eu tinha preparado. Mudou todo o Espírito Santo mudou todo o cenário, todo o teatro da reunião. E eu contei o meu testemunho parcial do que eu vivi. Ou seja, eu promovi a minha fé, aquela fé que eu recebi do Senhor há 40 e tal anos atrás. Ontem o Senhor recordou, Ele reeditou, repaginou na minha vida, e eu transmiti aos irmãos, e pessoas foram tocadas. Por quê? Porque nós precisamos transmitir a fé. Amém? Não com letra, não é doutrinária, é a fé que nós vivemos. A igreja no Novo Testamento não tinha Bíblia, gente boa de Deus, não tinha Bíblia, não tinha acesso a Torá. Eram os sacerdotes que se converteram ao cristianismo ou se tornaram participantes da igreja e começaram a trazer porções da lei através de verbal, através de escrituras que eles tinham, através de tradições. Mas a igreja primitiva não tinha Bíblia, era só testemunho, vida, 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 vida. Era pão vivo que desceu do céu, que emanava na vida deles, vazava, e eles se convertiam assim. Eu pergunto se um dia tirarem de nós os textos. Nós idolatramos textos, amados. Esse é o perigo. Não se idolatra texto, é escritura. Paulo diz escritura. Jesus não é escritura, Jesus é palavra. Ele é o verbo, a palavra. Por isso que quando João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava combatendo a gnose, o gnosticismo, que usava muito o termo também, verbo, né? Palavra. Os filósofos estoicos, epicureus, falavam muito sobre o termo palavra, verbo, logos, o logos, que era a palavra geradora de tudo. Só que eles nomeavam essa palavra, esse logos, como uma divindade fora do projeto, fora da natureza, do item Jesus Cristo. Paulo, ele coloca nos trilhos o ensino. A palavra é Jesus, o verbo é Jesus. João ensina, o verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Então, o que acontece aí no primeiro tópico? A fé para ser guardada. Sintetizando o que Paulo quis dizer aqui, nessa primeira leitura que nós tivemos hoje em nosso ensino. Esposa. Primeiro, diagnóstico de falso ensino, 2 Timóteo 4,3. 1.1. Desatenção, falta de discernimento, alienação. 1.2. Espírito migratório, de um lado para o outro. 1.3. Hedonismo, ouvir, sentir, receber para si. Quer ver? Você tem uma ideia. Vamos ver aqui, é importante ver o texto que foi mencionado, 2 Timóteo 1, os versículos 3 e 4. É muito importante para a gente entender o que significa isso, esse diagnóstico de um falso ensino. Diagnóstico de falso ensino, ou de falsos ensinos, como leu bem aí a esposa. 1.1, desatenção, falta de discernimento, alienação. 1.2, espírito migratório, pessoas que não têm parada, vão de um lado para outro. Outro dia eu vi um texto aí, alguém escreveu, evangélico escreveu, nós somos que nem plantinhas, nós temos que ser plantados também em outros jardins para a gente crescer. Quem tem que negócio de plantinha? A palavra diz que você tem que ser plantado no lugar onde você foi plantado. Não pode ser migratório.
Sabe, pastor, nós temos que, sabe, receber raiz em todo lugar. Meu irmão, a Bíblia não diz isso no Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra, bendita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, cujas raízes são profundas. Não muda, pedra que muito muda não cria limpo. Já dizia a sogrinha aqui, esposa, a mamãe aqui da esposa, já dizia ela. Então, por isso que chegou uma pedra grossa lá. Não pode mudar. Você não pode mudar. Vamos lá. 2 Timóteo, o 1 de Timóteo, perdão, 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 3. Esse que deve estar até aqui. Não sei se... Eu pus 2 Timóteo 4,3, né? É 2 Timóteo 4,3. Vamos ver lá. Está em 2 Timóteo 4,3. 1, 3, 4, não? É 2 Timóteo 4,3. Vamos ler esse primeiro. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Olha, pois chegará o tempo que haverá desatenção. As pessoas não vão dar atenção. Chegará o tempo, 2 Timóteo, tem a 1 Timóteo, 2 Timóteo, chegará o tempo em que as pessoas não vão dar atenção. É isso mesmo? Ao verdadeiro ensinamento. Ao verdadeiro ensinamento. Mas seguirão os seus próprios desejos. Mas seguirão os seus próprios desejos. Falta de discernimento. Hedonismo, aquele amor, desejo por si mesmo. Seus próprios desejos. E chama-se hedonismo, ou seja, o amor próprio, endeusar-se a si mesmo. Egolatria, a idolatria do ego. O que mais? Alienados, né? Pessoas alienadas. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Olha, espírito migratório. O que é migratão? Não para, vive circulando, vive. É um nômade espiritual, não existe nômade na fé. Temos que estar enraizado. A igreja local, para pregar isso, para mim, a igreja local é indispensável, é a minha igreja local. Eu não sou seduzido por números, porque eu aprendi que o Senhor não conta, Ele pesa. Uma árvore, meu irmão, você pode ter uma floresta. Você pode ter uma floresta, com todo respeito, pode ter uma floresta de pinos, aquela madeira mais simples. E você pode ter no seu quintal uma árvore de cedro, ou de mogno. Qual o valor de uma e de outra? Uma árvore de mogno vale uma floresta de pinos, porque Deus não conta, Ele pesa, é a qualidade. E Paulo está falando de evangelho com qualidade. Discípulo tem que ter qualidade. Aí fica esse povo aí, Paulo dizendo, espírito migratório, de um lado para outro, arrumando o mestre de um lado para outro, que é o hedonismo. Ouvir, sentir e receber para si mesmo. Ok? Então, esse é o primeiro tópico aí, diagnóstico de um falso ensino. E Paulo está dizendo a Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, para que ele ensinasse a igreja, para que ele elucidasse a igreja. Por isso ele diz lá em 1 de Timóteo, aí voltando, olha, por isso te deixei aí em Éfeso, para que exortes, para que você trabalhe aí contra esse falso ensino que está sendo ministrado. Como é que diz aí, 1 de Timóteo 1,3? Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. A pessoa já tem doutrina falsa no início da igreja. A mentalidade, o espírito maligno, Satanás e seus agentes já estavam minando a simplicidade, a pureza, a integridade, a genuinidade do evangelho. Então Paulo diz, Timóteo, eu te deixei aí em Éfeso, para que você coloque em ordem, ensine, ministre. Mas o povo lá já estava tão seduzido, porque, amados, o ensino, há alguns ensinos que eles são sedutores. Paulo chega a dizer que enfeitiçam. Quem vos enfeitiçou? Ele diz em Gálatas capítulo 3,
quem vos enfeitiçou a deixares o evangelho da graça, de escolheres, optarem por um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo? É um encantamento. Então Paulo usa palavras fortes para orientar o seu discípulo Timóteo. Olha o que diz o capítulo 4, verso 6, 1 Timóteo 4, 6. Quem pode ler para nós aí? 1 Timóteo 4, 6. Dá para ler aí, Vanessa? 1 Timóteo 4, 6, por favor. Dá sim. 4, 6. Se você transmitir essas instruções aos outros, estará cumprindo o seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que você tem seguido. Olha aí, alimentado pela fé e pelo ensino verdadeiro que você tem seguido. Quem era o mestre de Timóteo? Era Paulo. Paulo era o professor, Paulo era o discipulador de Timóteo, era o mentor de Timóteo. E Paulo diz: o evangelho que eu tenho pregado é o evangelho que eu recebi direto de Jesus Cristo. Não pode haver no evangelho, amados, o evangelho de Jesus Cristo, ele não é híbrido, ele não consegue trabalhar com mistura, ele é único. Jesus não disse isso para a mulher lá samaritana: se tu pedires, se tu soubesses, eu te daria a água da vida, água viva, que faria dentro de ti uma fonte que salta para a vida eterna. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é o verbo da vida. Continuando aí então, Vanessa, o 6:21, 1 Timóteo 6:21 e o 22 também, pode ler. Não está aqui no... 1 Timóteo. 1 Timóteo 6:21 e 22. Não está no tópico aqui? 22 não tem. Não tem? Então 21, né? Algumas dessas pessoas acabaram perdendo a coisa mais importante da vida, se desviando do caminho da fé, que a graça divina esteja com vocês. Olha aí, se desviando do caminho da fé. O verso 20 que diz, o verso 20. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam do seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Olha aí, se gabam do seu conhecimento. Não entra nessa discussão, não entra nessa aí. É bonito, é maravilhoso, é filosófico, é encantador. Hoje que nós temos mais, são pessoas com poder de eloquência. Mas aí não podemos nos encantar. Paulo diz: isso é conhecimento, é gnose. A palavra grega é gnose. Isso é conhecimento humano, não tem valor nenhum para Deus. Ok? Vamos lá, continuando a leitura da página 50. Camila, continua a leitura para nós. Apesar do empenho de Timóteo, não houve mudanças na igreja em Éfeso. Abatido e desanimado, o seu dom quase se apagou e sua saúde debilitou-se muito. 1 Timóteo 4:14, 5:23, 2 Timóteo 1:6. Os efésios, resistindo aos ensinamentos saudáveis de Paulo, preferiram cercar-se de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Em vez de usarem o Espírito para receber e praticar a revelação da economia neotestamentária de Deus, apenas analisavam e discutiam fábulas e genealogias sem fim. Olha aí. Olha, aqui no segundo tópico, depois a gente vai continuar a leitura. O que diz aí, Camila, o segundo tópico nosso? Atitudes para uma fé subjetiva e objetiva. Paulo está dizendo: olha, aquilo que você recebeu subjetivamente, que eu te ensinei, que você recebeu do Senhor, que o Espírito tem te ensinado, não guarde para você. Pregue, anuncie, denuncie, proclame, ensine, redargue, admoesta. Por isso que eu deixei aí. E Paulo chega a mencionar que Timóteo, animar Timóteo, vocês sabem daqueles textos, está aqui, vocês leram. Olha, não despreze o dom que há em ti, que foi colocado através de profecia, ministrado através da profecia, imposição de mãos. Desperta esse dom,
repagina essa vida, relembra isso, reanima. Toma um pouco de vinho, Alex, por favor. Era português, Timóteo, não tivesse em Portugal, ele ia receber bem essa orientação. Não beba só água, mas toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades estomacais. Ou seja, Paulo orientando até uma terapia para Timóteo. Não sei se pegou uma úlcera, um pastor com úlcera, uma gástrica, de tanto problema com a igreja, que deveria, e ele era jovem. E combatendo aquelas heresias, combatendo aqueles ensinos falsos, com certeza isso debilitou o ânimo de Timóteo. Então Paulo escreve, animando Timóteo: anima-te, fortalece, porque esse povo está com coceira no ouvido. É o que leu a Camila aqui, em 2 Timóteo 4,3, vamos consultar aí, 2 Timóteo 4,3, porque se o pessoal está com coceira no ouvido, comichão, eles não têm sossego, eles não param quietos. Já viu alguém com comichão? Já viu um cão com comichão? Eu tenho uma cadelinha, de vez em quando é um comichão nela. No ouvido ela começa, ela fica inquieta, ela começa a coçar, coça de um jeito, coça de outro. Até que você tem que arrumar um jeito, não passar um remédio, alguma coisa para acalmar. Quem já teve alergia, comichão, é terrível, isso não para quieto. Paulo está usando esse termo, com uma alergia que fica no ouvido ali, sabe, perturbando, inquietando. Porque inquieta a pessoa, inquieta quem está do lado, inquieta todo mundo. Olha o que diz aí 2 Timóteo 4,3. Quem pode ler para nós? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres a si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Olha, porque chegará o dia em que não suportarão a sã doutrina, mas vão querer mestres para si, como tendo comichão nos ouvidos. Agora eu quero ouvir, que é? E fica ali, comichão do ouvido só dá doença, mano. Se não cuidar do comichão do ouvido, vira aí uma doença crônica, cai a orelha, fica desorelhado. Guardar, Salmo 119:11, lembra? Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a fé subjetiva, guarda esta fé, proclame essa fé que está no interior, faz ela vazar para fora. Essa fé subjetiva, que ela se torna uma fé objetiva. No interior, Provérbios 20:27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem, essa palavra é muito forte para mim. Essa palavra é muito forte para mim. Um dia eu me lembro, eu estava para dormir e sentei-me na cama e comecei a pensar nesse texto de Provérbios 20:27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Eu disse: Senhor, eu tenho um espírito, eu sou um espírito regenerado. Eu habito, possuo uma alma, uma mente, eu sou um espírito e possuo uma alma que me dá intelecto, inteligência, que me faz raciocinar, que me faz tirar conclusões, que me dá capacidade de decisão. Mas por vezes a alma quer sufocar o espírito, e comecei a ter um exercício. A lâmpada, onde brilhava o candelabro, onde o candelabro ficava, a lâmpada, uma lâmpada lá que não apagava nunca, no Santo dos Santos, não podia apagar aquela lâmpada. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo ou no templo, havia um lugar santíssimo, onde a lâmpada não podia apagar. O sumo sacerdote ia lá toda vez para acender a lâmpada, ela não podia apagar. É o lugar mais íntimo. Assim é o nosso espírito, é o lugar mais íntimo, mais santo. E a lâmpada do Senhor, essa fé subjetiva, não pode apagar. Quando Paulo fala cair da fé, não significa que a pessoa perdeu a salvação. Tem muita gente que prega isso. Da fé tem descaído. Como se a pessoa, se Deus salvasse um dia, eu salvasse outro dia, não é assim. Está dizendo essa questão de apagar a luz, a lâmpada. Tem que acender novamente essa lâmpada, para que tenha uma fé subjetiva e que ela vaze para fora. Tá? Mesclar a palavra de Cristo com fé. Ou seja, a palavra de Cristo que é mesclada, que é misturada com a minha fé. Não é gostoso? Comer arroz é gostoso, é bom, não é? Quem é chinês gosta de comer muito arroz. Só que nós não somos chineses. Angolano gosta de comer arroz com feijão? Não? É bom demais, brasileiro também. Lá no Nordeste, eu morei
morei no Nordeste, morei um tempo em Fortaleza, 6 meses. Fui fazer missão lá, trabalhei com o pessoal da Jocum. E lá em Fortaleza, tem uma comida chamada Baião de Dois. Ei, no Nordeste. Deus tem água na boca agora. Quem jantou aí, diga amém. Eu não jantei ainda. É forte. Então, ou seja, é uma mescla. Não é só o arroz. Eu mesclo com o feijão. Se aparecer um ovo frito ali, ai, uma carninha de sol, aí você mescla com mais um ingrediente, uma saladinha, aquela mandioquinha amarela, aí pronto, meu irmão. E aquela farinha de São José lá das Farinhas, onde é? Nazaré das Farinhas, que vem lá a farinha de Nazaré. Meu Jesus, aí você diz Jesus de Nazaré, graças a Deus por Nazaré das Farinhas. Aleluia. Havia um baiano que estavam dizendo para ele: e aí, você gosta da igreja? Amo a igreja. Você gosta da família? Amo. Jesus é tudo para mim. E Deus, glória a Deus. E farinha? Vixe Maria. Cuidado com essa mescla aí, perigosa. Então, mesclar a palavra de Cristo com a fé. Hebreus 4:2. Vamos lá para Hebreus capítulo 4, verso 2. Encontrou, Camila? Leia para nós com esse desejo de um baião de dois essa noite. Quem sabe vai ter um baião de dois? Quem sabe Deus vai preparar uma surpresa para você hoje? É forte. Até o final do dia, você pode se alimentar de algo gostoso. Pessoa, Ângela, chega lá em casa. A Ângela não conhece o baião de dois? Conhece o baião de dois? A Ângela leva essa receita não leva só a fé, a missão, mas junto com a missão ela leva a receita do baião de dois, baiano. Ela diz, Jesus, ela até fala, é forte. Acabou dela falar que Deus Baiano é forte. Vai querer ir para a Bahia, Salvador lá, com seus irmãos. Tapioca ela comeu lá em casa. Comeu tapioca? É bom? Gostou? Está vendo? Vamos ler Hebreus 4:2, senão a gente fica falando de culinária aqui. E não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é a fé para ser guardada. Vamos lá. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha, foi pregada a boa nova, anunciada a boa nova, mas não foi acompanhada, mesclada com fé. Eles só ouviram, mas não praticaram. A fé não é só para ser ouvida, a fé é para ser praticada. Alguém quer comentar algo? Alguém quer falar alguma coisa? Se não fico só eu falando, me perdoe, não é? Nesse dia só eu tenho falado. Alguém quer falar alguma coisa de culinária espiritual? Abra a tua boca, amém? E dá-nos a receita abençoada. Não, é só uma pergunta. Quando fala em Hebreus, eles não acompanharam com a fé? Quem seriam eles? Eles, numa construção gramatical, seria o quê? Vamos lá. Sujeito. Vamos lá para aprender o quê? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Conjugação verbal. Sujeito. Eles. Esses que estão na igreja, mas não são da igreja. Mas ele não está falando de... Olha, acredite, amados, não estou dizendo isso. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. E Jesus deixou claro, Deus não procura quem está na igreja. Deus procura quem é a igreja. E ser igreja segundo Jesus, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Indivíduos não servem para a fé genuína. Deus os ama, Deus tem um plano maravilhoso, mas é necessário ser igreja. E nós somos promovedores da fé. Porque também o autor aos Hebreus, Tiago fala isso, Judas fala isso, nós temos que arrebatar pessoas do fogo. Essas pessoas que estão em dúvida, que estão sendo levadas, não é para ser eliminadas, é para ser conquistadas. Há um texto bíblico que diz assim, que aquele que levar um irmão que está desviado da fé, salvou uma alma e amontou sobre sua cabeça brasas vivas. Ou seja, nós temos que ganhar essas vidas. Nós ganhamos a fé, mesclamos a palavra com a fé, e agora vamos a esses aí, que dizem, não, mas nós somos plantinha, tem que mudar um pouco de vez em quando de terreno,
Para meu irmão, vai mudando de terreno aí que você vai ver. A hora que chega na areia movediça lá, que engole tudo. Não, ficar firme na fé. Fugir de falatórios, imaginações, etc. Nós já lemos isso. 1 Timóteo 6,20, já lemos essas coisas. Ok? Vamos dar um salto aí. Agora vamos parar para a página 50 e final da página 51. Finalzinho aí, último parágrafo da página 51. Último parágrafo. Vou pedir que Sara pode ler para nós, por favor? Por fim, Paulo encorajou Timóteo, testemunhando. Está tudo junto aqui, né? Testemunhando. Rapaz, até o autor aqui ficou confundido, tá vendo? Olha, por fim, Paulo encorajou Timóteo, Testemunhando-lhe, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Devemos ser como ele e guardar a fé até o fim. Quando a nossa fé subjetiva, isto é, nosso ato de crer, estive repleta da fé objetiva, ou seja, na economia divina, teremos a certeza, como Paulo, de que o Senhor nos dará o galardão de reinar com ele. Amém. Vamos confessar uma coisa, e que é de um lado, nós estamos aqui, amados, como discípulos de Jesus, ministrando que não há situações, não há experiências, não há palavras, não há sabedoria que tudo tem que ser eliminado, não. Deus, ele é nós estamos estudando, inclusive, que a graça do Senhor, ele é multiforme, o Espírito, ele é multifacetado, os dons espirituais são maravilhosos, há elementos, há vidas, há pessoas que Deus levanta, e quem sabe que possamos ser essas pessoas, com palavra de sabedoria, com palavra de graça, com palavra de entendimento, mas tem que ter concretude, tem que haver substância. Mas temos que confessar também que nós somos tendenciosos, é nossa natureza, a grama do vizinho é mais verde. Há uma natureza assim em nós. Eu sou tentado assim. Eu sempre tenho que estar orando ao Senhor. Sabe o que? Muitas famílias, muitos casamentos, muitas experiências que poderiam ser boas de relacionamento, de relações interpessoais, frustram, acabam, são até destruídas, porque começam a observar a verde, a grama a relva do vizinho. Nós falamos agora antes do culto com o irmão aqui sobre questão de prosperidade. Eu não tenho que olhar o que o meu vizinho está ganhando, o que ele está conquistando. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, a minha fé subjetiva é mais importante que qualquer outro evento que acontece no exterior. Somos pessoas, a palavra diz que nós somos obra-prima, temos o dígito de Deus, ninguém é igual a ninguém, somos pessoas distintas e cada um de nós tem uma experiência maravilhosa com o Senhor. Devemos experimentar isso, mas há uma tentação em nós. Eu tenho muita preocupação quando eu vou, quando sempre estou na multidão, dizendo sempre amém, porque a multidão fala. Cuidado, cuidado. Fique atento se você discernir que tem uma tendência de ir naquilo que tudo que a multidão diz. Não, é Deus, amém, aleluia, vamos. Temos que parar e pensar, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor tem sido iluminado, acendido no meu interior. Eu tenho discernido a minha caminhada, eu tenho aprendido em particular com Jesus, eu tenho crescido na minha fé. São experiências que passamos, boas, menos boas, mas precisamos estar atento a isso. Você que está nos assistindo aí, pessoal da CEPAM, Deus abençoe, que haja esse crescimento, que o terceiro tópico aqui vai ler a Sarinha, que vamos encerrar aqui o discipulado de hoje. É o terceiro tópico. Sara leu o texto, lê para nós. Perseverança na fé, subjetiva e objetiva. Perseverança na fé, subjetiva e objetiva. Mas continua até o final aqui, Sara, da leitura. Ainda não chegamos ao estágio da experiência de Paulo na passagem acima, mas devemos prosseguir, como ele mesmo disse em Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já
obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode colocar aí Filipenses 3, 12 e 13. Tá? E 13, porque o autor aqui também incluiu o verso 13. E é isso aí, Sara. Paulo está dizendo perseverança na fé. Que fé? Subjetiva e objetiva. Quem se lembra da experiência que Moisés teve no Sinai, no Monte Horebe? Ele viu a glória do Senhor, a sarça ardia, incendiava e não se consumia. Moisés ficou 40 dias na experiência subjetiva com Deus. 40 dias recebendo. 40 dias. Diz que Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pedra. Lavrou as tábuas, lavrou, trabalhou, processou as tábuas, entregou para ele, escrita com o dedo. E quando 40 dias ele desce, aquela fé subjetiva estava tão intensa que vazava. As pessoas não podiam olhar para o rosto, porque o rosto dele resplandecia, tinha que colocar um véu. Já pensou? Moisés tinha que colocar um véu na cabeça, no rosto, porque a glória era tanto dessa glória interior, a luz, a lâmpada. Você veja bem, antes de Moisés construir o tabernáculo, entender o que era tabernáculo, Deus já tabernaculava com ele, no interior dele, revelando Jesus Cristo. Quem era que se revelou a Moisés lá no Horebe, no Sinai, lá no Monte Horebe? Jesus Cristo, a glória dele. Depois Jesus se manifesta novamente, lá no Novo Testamento, Mateus 17, e Moisés está lá, vendo a glória do Senhor de novo. Antes do templo, amados, antes de letra, tem que ter glória de Deus em nós. A igreja primitiva manifestava o quê? A fé subjetiva. Eu disse a vocês, não tinham Bíblia. A Bíblia que nós temos aqui, começou a ser confeccionada, os livros serem reunidos, e passar por crivos. Depois do quarto século. Depois lá em primeiro século, no final do primeiro século, começam a aparecer os primeiros escritos, juntando os livros. Até então as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de outros aí, de Judas, enfim, circulavam. As pessoas copiavam as cartas e circulavam nas comunidades. Não havia, mas havia o quê? A fé subjetiva, a glória do Senhor. Hoje temos Bíblia de toda, até Bíblia. Até hoje tem Bíblia de estudo, Bíblia do pastor, Bíblia da mulher, Bíblia da sogra, Bíblia do sogro, Bíblia do filho, Bíblia da filha, Bíblia da criança, Bíblia do escatólogo, Bíblia de Jerusalém, Bíblia de São Paulo, Bíblia de São Pedro, Bíblia de Scofield, Bíblia de Moody. Hoje nós temos, claro, tecnologia, sabedoria, conhecimento, nos permite isso, mas naquela época não tinha. Era a fé subjetiva, vivendo, era a luz que expandia. Amém? Que assim também possamos voltar, em nome do Senhor. O primeiro livro, há uma controvérsia aí, diz que não foi o primeiro, a Bíblia, mas segundo a Bíblia impressa, e chegar na tradução nossa, a primeira tradução que foi feita de uma Bíblia impressa foi a Alemanha. Martinho Lutero foi na Alemanha, 1517, 1520, apareceu os primeiros escritos, porque aí teve a invenção da tipografia, máquina tipográfica, mas a imprensa, né? Senão não tinha. E como é que vivíamos, irmãos? Aqueles irmãos que viviam, a missa era feita em latim, só os padres, só os sacerdotes conheciam. Como é que viviam? Aqueles homens que se revoltaram contra os ensinos heréticos, que foram queimados, que foram perseguidos. Era essa fé subjetiva, essa luz que eles tinham dentro dele, expandia. Vamos lá, perseverança na fé, subjetiva ou objetiva? Chamado para promover a fé, Possui atitude.
3.2? Avançar para o alvo. Não é isso que Paulo disse? Sim. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E aqui Timóteo, olha, eu estou avançando, a coroa da justiça está me esperando. Algo está nos esperando. Eu tenho uma coroa que está me esperando, ela foi confeccionada para mim. Meus queridos, você que está nos assistindo, discípulos de Jesus, há uma coroa da justiça que é do tamanho da cabeça de vocês, tem a medida de vocês. Amém? O cara é cabeçudo, a coroa dele vai ser do tamanho da cabeça dele. A cabeça dele é menor, a coroa, mas está esperando o cabeçudo, menos cabeçudo. Mas viva a fé. Essa coroa é única, exclusiva. Já pararam para pensar? A medida, a bitola da minha coroa está me esperando. Essa minha cabecinha abençoada, que a esposa diz sempre, tem uma cabecinha tão bonita. Então, está me esperando essa coroa. E vocês? Nós temos que viver buscando, avançando para esse alvo. Já lemos lá, Filipenses 3, 12 e 13. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que dentro de mim estão, prossigo para o alvo. Esse é o projeto de Deus. 3.3. Não viver nas coisas passadas. Não viver nas coisas passadas. E viver nas coisas passadas é museu. Nós temos que ter experiência do passado. Lembrar do passado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Parece que é o livro de Lamentações que fala isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora, isso veio na minha memória para me motivar a caminhar. Motivar a caminhar. E 3.4, prosseguir para o alvo. Então, ok? E vamos prosseguir para o alvo. Resumo da economia de Deus. Que Deus nos abençoe. Quem sabe ainda hoje, Deus vai te surpreender. Amém. Aleluia. Amém. Não sei se vai ter uma tapioca. Não sei se vai ter um arroz mais de 2. Ou ainda um bacalhau a Braga. Ou então a lagareiro. Como eu gostaria hoje de ser surpreendido com bacalhau a lagareiro. Mas fica para a próxima. Alunos, beijo no teu coração. Até a próxima aula. Amanhã vai ser transmitida essa aula. Amém? Hoje não vai dar, mas amanhã temos a aula aí, ao vivo, a cores, abençoada para você. Um abraço no teu coração. Alunos, bênção em nome de Jesus. Amém.